Na época do rei David, começou uma fome de 3 anos. David Amelach tentou, de todas as formas, procurar qual era o problema espiritual do povo na época. As pessoas estavam se comportando do mais alto nível, moral, sagrado, acreditando num só Deus, não tinha idolatria. As pessoas pagavam todos as tzedakot, e ele não conseguia descobrir. Até que, finalmente, Hashem falou para ele, através do peitoral do Kohen Gadol, que haviam algumas dívidas que não tinham sido pagas. A dívida era, número um, quando o rei Shaul faleceu, não foi dado o devido respeito, só que já tinha passado mais de um ano, muito mais de um ano, mas depois de um ano você já não levanta mais o histórico de um falecido, para não honrar ele mais do que a Torá permite. E a segunda coisa é que havia um grupo, uma família de Givonim, que quando o povo entrou em Israel na primeira vez com Yoshua, era uma família, eles eram da cidade de Givon, Givonim, uma família, certo? E esses Givonim, a gente já contou a história deles, resumiu a história deles na última aula, mas basicamente eles enganaram o povo judeu, e o povo judeu acabou assinando um trato de paz com eles, e uma vez que eles foram enganados, cobriram depois, colocaram eles como um termo que não existe antes, e não existiu depois, que eram judeus de segunda categoria. Eles eles se tornaram aguadeiros e lenhadores, e eles serviam no templo que tinha naquela época, no templo de Nov, cidade de Nov. E aí o rei Shaul, ele acabou matando 7 desses Givonim, quando ele estava perseguindo o rei Davi. A história a gente já comentou da outra vez. E agora, então, eles estavam com raiva do povo judeu. E agora, Davi Amelach tinha que acertar essa conta, que não foi culpa dele, mas ele tinha que acertar essa conta. Aqui a gente parou outra vez. Então, Davi Amelach, ele manda chamar esse grupo de Givonim e falam, olha, nós temos uma dívida histórica com vocês, 7 Givonim foram mortos, e eu estou aqui disposto a pagar o que for para tirar essa mágoa. E eu peço que vocês perdoem o povo de Israel de todo o coração. E eles falaram, a gente não quer ouro, a gente não quer dinheiro, o que a gente quer é sangue. Não. O Shaul matou nossos parentes, nós queremos sangue em troca. E a gente quer a morte, Deus nos livre, de todos os descendentes de Shaul. Essa foi a exigência deles. Davi Amelach não conseguiu acreditar que esse tipo de exigência podia vir de pessoas do nosso próprio povo. Nós não somos, geneticamente, não somos pessoas vingativas. Você pode olhar na história, somos o povo mais perseguido da história e sempre fomos aqueles que eram os perseguidos e não os perseguidores. Nunca aconteceu na história da gente querer se vingar. Se defender? Sim. Atacar para não ser atacado? Sim. Mas nunca fomos vingativos. Essa é a genética do povo judeu. Davi Amelach estranhou muito, ele não conseguia acreditar. E aí ele pediu para esses príncipes dessa família, ele chamou cada um individualmente. E ele falou, bom, eu sei que quando você está com a turma, você não pode falar o que você realmente pensa, mas me fala o que você realmente pensa. Você não quer ficar rico? Além disso, eu consigo elevar talvez o status de vocês dentro do povo judeu. Vamos fazer um bom negócio? Vai ser ruim para vocês fazer uma coisa dessas? Que estranho. E cada um deles individualmente deu a mesma resposta. O que nós queremos é sangue. Isso lembra muito Esav, que vive pela espada. Lembra muito Ismael, que são pessoas que usam a força física. Não é do povo judeu. Então, Davi Amelach, ele naquela hora ele fez uma coisa que também não tem precedente na história, mas ele afastou eles do povo judeu. Vocês de fato não podiam e não podem casar, e reforçou, não vão poder casar com o povo judeu. Essa família desapareceu do mapa. Eles se afastaram do povo judeu e não podiam mais se aproximar. Algo que não existe. Porque se vocês fossem autenticamente judeus, que na época eles tinham se convertido na época, se vocês fossem autenticamente judeus, vocês teriam a característica de piedade. Vocês não têm, vocês estão fora. E daqui vem uma halakha importante. Quando você quer casar teu filho, quer casar tua filha, você tem que procurar ver quem é a família. Se a família tem certas características de crueldade, verifica bem se realmente é uma família de linhagem autêntica judaica.
Está na nossa genética 3 características chamadas Rahmanim, Baishanim e Gomolei Hassadim. Baishanim são humildes, Rahmanim, piedosos e praticantes de boas ações. Você pode olhar na nossa história e ver o impacto que quantos por cento, coloca no Google depois, da caridade feita universalmente, quantos por cento, se não me engano, acho que 10% são de judeus, sendo que dos mais ricos, acho que 2, dos 7 mais ricos, 2 são judeus, dos maiores, não sei se eu estou com os números certinhos, ouvi recentemente. Então, isso é um índice completamente desproporcional, tirando os prêmios Nobel, etc. Então, Davi Amelech literalmente falou, vocês não são o nosso povo. E tirou eles e afastou eles. Mas foi a família, foi uma família ou foram eles aquela família, muitos anos antes, cresceu. Né? Então, foi crescendo. Na época de Yoshua, era uma família. Não sei quantas pessoas tinham exatamente, mas agora passaram-se gerações. E todos eles queriam a mesma coisa. Todos eles queriam. Foram representados através desses príncipes, mas era a opinião do povo. Sim. Mas, por outro lado, apesar dele ter afastado eles, ele sabia que Hashem ainda estava cobrando essa dívida. E talvez ele tinha que escutar o que eles estavam dizendo. Por um lado, vocês estão afastados. A exigência de vocês não é judaica. Por outro lado, Hashem está querendo que, de alguma maneira, isso se concretize. O profeta tinha dito para ele, através do Urim e Tumim, que Hashem tinha sido feito um Hidul Hashem, uma profanação do nome de Hashem, e isso nunca tinha sido reparado. Então, ele falou, bom, talvez, de fato, a gente tenha que matar algumas pessoas da descendência de Shaul. Então, ele falou para eles, eu não tenho como fazer uma coisa dessas. Que eles falaram, bom, se não tem como fazer isso, então pelo menos 7 pessoas, 7 descendentes da família de Shaul, a gente quer eles mortos. A gente quer ver eles mortos. Mas ele como rei, ele podia julgar, pegar e julgar. Ali, então tá bom. Então ele vai pegar, primeiro, não é o próprio rei Shaul, já é os filhos dele, netos dele, e ele vai decidir para matar, ele pode, legalmente ele tem esse direito. Então ele se viu na obrigação, talvez, de fazer isso. Agora vai escolher, quem você vai escolher? É isso que eu tô... Mas alaricamente tinha amparo para isso? Alaricamente tinha amparo. O rei, ele tem o direito de matar quem ele decidir. Não, tudo bem, mas assim, é correto? Poderia fazer isso? Boa. Então, vamos ver. Então ele usou um método que foi usado, quem lembra lá atrás, na Segunda Guerra do Povo, quando eles entraram em Israel, a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó, foi algo milagroso. A segunda cidade, estavam com toda a moral, eles não conseguiram. O que aconteceu? Na verdade, tinha tido um judeu chamado Ahan, que ele tinha roubado dos despojos contra a ordem de Yoshua, contra a ordem de Deus. E aí, o que eles fizeram na época? Para descobrir quem foi a pessoa que roubou, eles passaram na frente do Aron HaKodesh, que tinha as 2 varas, lá é a presença máxima da Shekhinah, e quem parou congelado lá era a pessoa. E assim ele fez então com os descendentes da família de Shaul. Quando foi passar o filho, Mefiboshet, filho do Jonatan, amigo dele, neto do Shaul, ele pediu para Hashem, por favor, que não seja ele, porque ele tinha prometido para o amigo dele, Jonatan, que ele não ia matar nunca descendentes dele. Então, de fato, ele passou, mas outros 7 ficaram lá dentro dos descendentes. Então, foi muito claro que foi uma orientação divina que esses 7 deveriam pagar por todo o povo de Israel. Eles passaram na frente do Aron HaKodesh e ficava detido, detector de metais, ficava detido, congelado, não conseguia passar para frente esses 7. Como assim passava na frente? Não tinha, tinha o perímetro assim, que só os Kohanim podiam entrar ou não tinha isso. Então, provavelmente lá era diferente. O Aron não estava no seu lugar original, fixo, etc. Então, eles podiam, o Aron ele era movimentado com frequência. Lembrando que o Aron agora, ele nem estava lá. O Aron nem estava no Mishkan, ele estava na casa de uma pessoa, lembra? Em 9, né? Sim, isso. Então, eles usaram lá na Kodesh para esse fim. E não era Cohen esse sujeito, né? Quem? Quem passou na frente? Não, o sujeito onde estava o Aron. Não. O Cohen não pode entrar no Kodesh HaKodashim. Mas se o Aron está na casa dele, não teria problema. Podia? Não sei. Não teria problema. Mas uma dúvida, quando o Shaul fez isso, ele era rei, certo? Sim.
Então, Ele tinha o direito também. Não tem direito. Boa, boa. Então, se o Shaul fez isso quando o rei, então o rei pode matar uma pessoa. O problema foi que causou aqui um grande Hilul Hashem, a profanação, o impacto que isso teve. Por quê? Porque eles eram convertidos. E a Torá manda você amar o convertido. Tem 36 vezes mencionado na Torá o convertido. E vocês são convertidos no Egito. Então, esse impacto negativo que você matou, maltratou esses 7 Givonim que foram mortos injustamente, e eles eram recém-chegados ao povo judeu, deveriam ter tomado muito mais cuidado. E esse era o problema principal aqui. E para dar essa lição, precisaram ser sacrificados 7 pessoas. Não é uma receita que se repetiu na história, que eu saiba, e não é uma coisa judaica. Mas assim Hashem exigiu, e foi David Amelech teve que fazer isso, pelo bem do povo judeu inteiro, que estavam 3 anos sem chuva, e essa foi a ordem de Hashem. A gente não consegue entender necessariamente. Foi a ordem, então não tem que nem... Sim, não foi a ordem direta. David Amelech entendeu isso do profeta, e ele fez esse teste passando na frente do Arão. E aí, algumas pessoas foram escolhidas, entre elas eram 5 filhas de Meirav, que era a filha mais velha de Shaul, e 2 eram filhos da Ritzpah. Vamos lembrar desse nome, que ela era uma pilegesh, uma concubina do Shaul. Ritzpah em hebraico é Shom. É o nome dela. Engraçado. E quando a pessoa faz um desaforo, Hutzpah. Não, Hutzpah é outra coisa. Não, Hutzpah é outra coisa. Bom, pensei que era... Ritzpah é Shom, Hutzpah é audácia. Quando eles fizeram esse teste, eles sabiam? Presta atenção. Boa pergunta. Imagino que sim. Imagino que sim. Mas foi uma ordem real para fazer. E aí, David não matou eles, mas David entregou eles nas mãos dos Givonim. E aí, eles, infelizmente, mataram eles e ainda penduraram, deixaram eles pendurados na cidade de Givat Shaul, tem até hoje um lugar chamado Givat Shaul, deixaram eles lá pendurados para ficar de memória, digamos assim, por um bom tempo. Logo a gente vai ver na próxima aula o que aconteceu. Também pela Torá você pode deixar no máximo até o final do dia, mas eles deixaram lá pendurado por muito tempo. A gente vai ver na próxima aula o que aconteceu exatamente nesse interim, mas essa foi a maneira que eles perdoaram, que foi feito para perdoar o povo de Israel como um todo. O que a gente pode extrair? O que a gente pode extrair daqui? O respeito que a gente tem que ter máximo por um convertido. A Torá coloca para a gente, você tem que amar o convertido. Vocês mesmos foram convertidos, foram estranhos, certo? No Egito, e Hashem trouxe vocês para o Sinai, converteu vocês, etc. Então, aquilo que você tem, você não fala do outro, você se enxerga no outro, na verdade, e a gente tem que ter esse amor especial e zelar pelo Kiddush Hashem. אבי חיים לקשוים ברצות שבוח זה חסרו לפיחו אי בלהם תוירמיץ ושנאמר אדינוי חופץ למען צדקוי